Salve, salve galerinha! Vocês estão vendo para mais um vídeo do canal Animes. E hoje então a gente vai mais uma vez continuar aqui com as análises semanais dos episódios de anime de Oshinoko em sua segunda temporada, que a gente seguia num ritmo até que tranquilo, de certa forma, por mais que algumas tretas, digamos assim, em relação à disputa de autor original da obra versus ali o roteirista, essa questão das dificuldades de se criar uma adaptação, a gente chegando no ápice disso tudo no episódio passado, mas as coisas parecem se resolver e bom, tudo vai ficar mais tranquilo e tal. Não. Tem uma cena muito pesada nesse episódio. E bom, eu não me esperava por essa. Realmente você fica tipo... Caraca, mano, que episódio! No fim das contas passou voando de tão bom que foi, e você fica só mais curioso pra saber como é que vai continuar daqui pra frente. E é justamente tudo isso e muito mais que a gente vai comentar nesse vídeo aqui. Só que antes, é claro, de iniciar a falar sobre tudo isso, eu espero imensamente que vocês gostem do vídeo, então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Então, muito obrigado por tudo mesmo. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, esse episódio continua de certa forma do fim do episódio passado, onde a gente viu que a Abiko tinha ganhado ali o ingresso da autora de Sweet Today para ir ver ali uma peça que foi feita ali pelo mesmo roteirista que fez ali o roteiro da peça que iria adaptar a Tokyo Blade, e a gente vendo que tudo isso foi de certa forma, digamos que armado pelo Aqua, e ela foi lá e veio quando o próprio produtor, a gente viu que ele gosta de sempre ver a reação do público, o que eles acham da peça, que de certa forma meio que ele quem banca, digamos assim, também acaba meio que resolvendo boa parte da papelada, da burocracia por trás de tudo isso. Onde ela vem ali e acaba conversando com o Haida, e é interessante porque o próprio Haida vê ali que, por mais que ela seja um gênio, sem sombra de dúvidas, é até interessante porque a gente traça um paralelo muito da hora, porque o autor de Oshinoko é o mesmo autor de que, pra quem não sabe, de Kaguya-sama. E Kaguya-sama é uma obra muito boa, mas a gente teve um anime que, meu Deus, melhorou e muito mais o original. E não só isso, com o Oshinoko, adivinha? Aconteceu a mesma coisa. É um autor que ele deve ter seus contatos ou muita sorte, porque as duas obras dele tiveram uma adaptação muito boa, que tenta sempre melhorar ali o original. E até interessante ver o mesmo cara ali na obra dele começando a comentar todo essas polêmicas, a gente até pode dizer, sobre essas dificuldades de adaptação de uma obra e tudo mais para uma outra mídia. Então achei bem interessante esse paralelo com o autor de Oshinoko, que também é o autor de Kaguya-sama. Então realmente é uma questãozinha interessante, mas para comentar, uma curiosidade interessante. Mas a gente vendo o próprio Haida tentando ali vir resolver as coisas da maneira mais passiva possível. Só que, bom, ele sabe muito bem, com todas as habilidades dele, ele é um produtor excelente e sabe que se a Abiko for fazer o roteiro, vai ficar, com todo o perdão da palavra, uma porcaria, porque por mais que ela seja um gênio ali em questão de criar mangás e tudo mais, não adianta de nada, porque criar o roteiro, o storyboard, a história de um mangá é uma dinâmica completamente diferente de
por exemplo, uma peça de teatro, um mangá você pode enrolar muito, você tem tempo à vontade para enrolar, óbvio que a rotina também é bem apertada e tudo mais, mas, por exemplo, uma peça de teatro você tem tempo limitado para passar ali o que você quer, então realmente são coisas muito diferentes. E o próprio Raida se lembra do que o Aqua disse, que ele poderia ser um dos poucos que poderia resolver essa situação. E ele mesmo começa a explicar que se a Abiko quiser, realmente eles podem não fazer essa peça. Porque tem ali uma questão dos direitos pessoais do autor, onde está escrito que um escritor possui direito à integridade. Ou seja, em outras palavras, sem a permissão do autor original da obra, eles não podem adaptar a obra para uma mídia diferente, eles não podem usar nada da obra sem a permissão do criador ou criadora da obra. Mas a gente mesmo vendo de que se mesmo assim ela quiser fazer tudo sozinha, mesmo que ela fosse ali ser alguém genial, de fato ela ali, até mesmo com os próprios trabalhos dela, ela não consiga fazer tudo 100%, uma nota máxima o tempo todo. E uma coisa, como eu disse, é fazer o storyboard de um mangá, e outra coisa é fazer o roteiro de uma peça. São dinâmicas muito diferentes. E mesmo ela sendo um gênio, uma mangaka gênia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E sim, por mais gênia que ela seja como artista de mangá, ela não conseguiria escrever um excepcional logo de cara. E o mesmo se vale ali para ela, numa primeira vez, com uma rotina absurdamente apertada, tentar fazer o roteiro de uma peça de teatro que não é algo que ela trabalha. Então realmente vai dar muito ruim, vai acontecer o que ela não quer, a obra dela vai ser estragada. E o próprio Raida, ele cai disposto a ir, ele apela de fato, ele meio que parar pra pensar que ele realmente vê que se tu não fizer o que eu quero, tu faz tudo sozinho, beleza, mas a adaptação da tua obra fica ruim. Então realmente ele meio que indiretamente ameaça a Abiko, mas é interessante porque ele realmente gosta do que faz, ele tá determinado ali a fazer uma boa peça, a proteger o emprego de várias pessoas, não é só os atores que estão envolvidos em tudo isso, o pessoal ali da sonoplastia, o pessoal da maquiagem, diretores, produtores, roteiro, o pessoal que faz os cenários, é uma penca de gente que está envolvida por trás de tudo isso. E ele também, é claro, tem o seu orgulho próprio, então ele está disposto a jogar o próprio orgulho dele em algumas situações, fazendo coisas talvez um tanto quanto antiéticas, se isso for pro bem do trabalho dele. Ele fala umas coisas que ele estaria disposto a meio que, bom, eu não posso falar, mas dá pra meio que deduzir, tá passando o print aí na tela. Mas realmente ele gosta e ama o trabalho dele, e no fim das contas ela ali, a Abiko, aceita. Ela mesma depois descobre que o roteiro foi escrito pelo Gol e ela sim gostou, por mais que ela não demonstre no início. Mas ela confia sim no trabalho do Gol, ela vê e tudo mais, ela gostou do que viu, mas com uma condição. Que simplesmente eles vão fazer o trabalho juntos, ela não vai fazer o trabalho sozinha do roteiro, enquanto ele também não vai fazer o roteiro sozinha. Então, bom, é um trabalho que é muito interessante, de fato, os dois vão trabalhar juntos, só que o próprio Raida vê que isso é bom tanto por bem quanto por mal. Porque fazer isso, o criador original e o roteirista, eles podem, se tornarem melhores amigos, ou dois, eles podem começar a se odiar ainda mais. Então, o próprio Raida é sensacional, porque ele vê, mas duvida que as coisas possam piorar, pior do que tá, não tem como ficar. Bom, pior que ele realmente acertou, pior do que isso não tem como ficar. É até interessante, porque a gente vendo que a Abiko, ela tá disposta a abrir mão de algumas coisas. O que importa ali não é necessariamente seguir a narrativa exata. O que ela mais quer passar é os sentimentos, os pensamentos do personagem. Ela tá disposta a cortar uma cena ou outra que ela acha desnecessária para colocar ali o núcleo dos personagens, que é o que mais importa. Deixar a personalidade dos personagens de fato como são, passar o que ela realmente quer que eles passem. Dá pra fazer a mesma coisa, só que com cenas muito mais reduzidas. Só que aí vem um problema.
a gente vê que são cenas que não exigem muito do roteiro, porque o roteiro é bem simplificado, eles mesmos veem bastante coisa, eles cortam, e meu Deus, eles começam a cortar tanta coisa, você até fica preocupado. Só que no fim das contas eles chegam virando a noite de tanto trabalhar um consenso onde ela gostou pra caramba do roteiro que eles fizeram juntos, e não só isso, a adaptação daquela peça que ela foi ver no comecinho do episódio, que foi feito o roteiro pelo Gol, ela também amou e quer algo desse mesmo nível aí em Tokyo Blade, então é até sensacional e tal, então ficou muito fofinho, muito bonitinho e tal a situação. Só que bom, eles viraram a noite pra fazer tudo isso, aí tu pensa que o trabalho que deu pra eles é muito grande. Só que o roteiro foi muito simplificado, porque muitas cenas que a gente vai ter daqui pra frente são cenas que, bom, não tem muita fala. São cenas que requerem mais uma atuação absurda ali dos atores, e eles estão sem tempo. Eles têm um prazo já marcado, provavelmente aluguel ali, provavelmente do teatro em si, então custa muito dinheiro, e não usar aquele dia e pagar de novo não dá muito certo, então gasto de dinheiro bem, né, bem salgado e doloroso pro bolso. Então realmente os atores estão com um tempo bem apertado, e a gente vendo que são ali atuações emocionais, são coisas que não tem muita fala, eles vão ter que passar puramente no movimento, na atuação deles. Então é um roteiro que é bem exigente e é bem desafiador. A própria Kana comenta isso, e que se no fim das contas, se tudo der errado, a culpa vai ser ali dos atores, porque o roteiro exige justamente muito dos atores. Então é bem interessante ver isso, mas o pessoal da Lalalai vendo que pra eles é tranquilo e tal, eles já estão acostumados com esse tipo de coisa, considerando o roteiro antigo. O próprio o ator principal de toda essa peça vê que o antigo era um pouco fraco em comparação com esse daí é 1000 anos melhor. Então agora a única coisa que resta é a atuação dos atores, então vai ser algo interessante, mas ao mesmo tempo desafiador. A gente mesmo vê o pessoal da Lalalai mega empolgado com o novo roteiro, mas em contrapartida o Aqua vai ter grandes dificuldades, porque a gente mesmo vê ali uma cena que vai ser provavelmente a cena de maior destaque, tá por inclusive ali na abertura a cena, onde a gente vê a personagem da Kana, ela basicamente acaba sofrendo um golpe do inimigo, ela chega a ficar à beira da morte, a cena onde o personagem do Aqua se desespera completamente, mas milagrosamente a personagem interpretada pela Kana volta à vida, e ele vai ter que brilhar, vai ter que ir do fundo do abismo, desespero total, e depois terminar com a total esperança de volta aos seus olhos. Então ele vai ter que ir de 0 a 100 numa cena, então ele vai ter que mostrar o máximo de desespero possível e ao mesmo tempo o máximo de esperança sendo recuperada possível. E bom, o Aqua meio que, bom, ele é um gênio, sem sombra de dúvidas, ele é muito inteligente, só que ele é alguém que tem muita dificuldade em expressar suas emoções. A própria Kana deixa isso bem na cara dele, mesmo que soe um tanto quanto pesado, ela mesmo vê que é necessário. Ele é alguém que nunca expressa suas emoções e acaba sendo ali de fato uma dificuldade muito grande para ele. E esse é, sem sombra de dúvidas, o personagem mais emocional que ele vai ter de fazer. E ele tem que dar a melhor performance dele nesse ponto. Então é muito interessante ver como o Aqua vai resolver isso, porque ele tem ali essa dificuldade de expressar os seus sentimentos. E bom, tem uma solução. Só que é uma solução bem dolorosa, porque, bom, envolve a morte de uma personagem, se não ali na verdade a personagem mais amada dessa obra, que é a Ai. E bom, é essa parte um tanto quanto pesada, digamos assim, do episódio, mas a gente tem uma cena ali, a própria Kana, ela comentando que ela consegue falar com toda essa naturalidade, porque a própria Kana vendo que a Kana tá sendo realmente muito
pesada em relação ao que ela tá dizendo pro Aqua, só que ela diz que ela entende muito mais o Aqua do que a Akane, porque por mais que os dois sejam namorados, é só ali por puro negócio, enquanto ela e o Aqua, ao ver dela, são meio que amigos de infância, apesar que o Aqua nem enxerga ela como uma amiga de infância. A amiga é bem possível, mas não tem tanta intimidade assim, mas a gente resolvendo, a própria Akane é meio emburrada com tudo isso, só que o próprio Aqua realmente reconhece. Ele não consegue fazer uma atuação emocional, ele é alguém introvertido, ele tem de fato essa dificuldade de demonstrar sentimentos, ele tem essa frieza natural dele. E aí que vem uma coisa que, pô, atores têm que saber fingir chorar, e como que fazem isso? E é a própria Kana quem dá a solução, mesmo que doa um pouco nela, ela mesmo vê de que dói um pouco nela ter ali essa dureza tão grande assim com Aqua, mas se ela não disser isso, ninguém vai ter coragem o suficiente para dizer isso a ele, e isso é importante para ele crescer como ator e principalmente como pessoa, porque a forma dele superar esse problema tá ligado e muito a um trauma dele que, bom, a grande chave para ele conseguir fazer essa atuação emocional, como é um bom exemplo até mesmo no mundo dos atores mirins, a forma mais fácil de emular o choro é simplesmente imaginar: e se a sua mãe morresse? O que você faria? Bom, para muita gente isso é um cenário completamente real e tal, uma criança imaginar tudo isso e tal. Só que, bom, o Aqua, ele não só sabe disso, ele viveu isso muito bem. E não apenas viveu, ele viu isso na frente dele, o que é um trauma muito pesado. E é aí que vem a cena. Ele mesmo lembrando ali, tudo começa a ficar em preto e branco, a situação realmente desesperadora dele, lembrando ali da morte da Aya. É um lance pesado pra caramba. Vai ser disso que ele vai precisar, desse desespero que ele sentiu naquele momento, e ao mesmo tempo no final da atuação ter que demonstrar ali a volta da esperança dele conforme o retorno da personagem da Akane acontece. Então, ao mesmo tempo que ele vai ter que lembrar da pior memória possível dessa vida dele, ele também vai ter que lembrar da melhor memória possível da vida dele. Então, meu Deus, por si só isso já é pesado, mas piora pra caramba. Isso piora muito, porque o próprio Aqua, ele começa a lembrar de várias cenas felizes ao lado ali da Akane, ao lado da Kana, ao lado da Ruby, ao lado ali do pessoal que ele fez aquele reality show. Ele começa a lembrar de vários e vários momentos felizes e tudo mais, aí se achando que, pô, ele recupera aos poucos a esperança dele, ele mesmo sorrindo ali, ele ficando feliz. Mas aí vem tudo por água abaixo. Aí começa uma cena bem pesada, a própria trilha sonora muda, apesar de que eu não curti muito a trilha sonora. A cena em si é muito impactante, ela realmente te faz arrepiar, mas com a trilha sonora mais dramática, algo realmente mais tenso, passaria uma emoção muito maior, mas ainda assim ficou sensacional, porque a gente vê em meio a toda essa esperança do Aqua surgindo, momentos felizes da vida dele, simplesmente surge o fantasma na vida passada dele. A tela ali ao fundo dele fica completamente vermelha e surge aí como se fossem sombras o fantasma ali da vida passada dele, dizendo que ele não deve atrever a se divertir, porque no fim das contas ele ainda se culpa lá no fundo a morte dele, ele ainda se vê como culpado de tudo isso, aquele e se eu tivesse feito algo diferente, e se eu tivesse agido de outra maneira, talvez eu pudesse ter impedido a morte da minha mãe. É esse tipo de pensamento que passa ali na cabeça do Aqua, e é muito pesado. A gente mesmo vê aí o fantasma da vida dele passada surgindo e deixando bem claro que ele não
pode ser feliz enquanto ele estiver carregando todo esse peso nas suas costas, que ele não deve se esquecer nunca, que ele não conseguiu salvar a Ai. E é muito pesado a própria cena que a gente vê ali da Ai de novo morta. A cena normal já é muito pesada e deram um jeito de deixar o negócio ainda mais gore. Então, cara, o peso que dá é muito grande. O anime ali traz isso muito bem. Óbvio que poderia ter ficado ainda melhor com a trilha sonora mais tensa, de fato, mas caraca, eu fui vendo o mangá e já é pesado, e o anime melhorou e muito, ficou muito mais pesado. Aquela cena dramática, de fato, é pesada pra caramba. E a gente até vendo mesmo depois o próprio Aqua passando mal ali no meio do set, tá? Ele se retirando ali pra tentar se recuperar. A própria Akane depois vai atrás dele, onde ela mesmo tentando ajudar. É até bonita a cena e tal. Por exemplo, se ela pode chamar alguém da família dele para ajudar e ele não. Ele, por exemplo, ele não quer envolver a Ruby em tudo isso, vendo que ela mudou e muito. Ela tá olhando pro futuro agora, ela superou esse trauma muito grande. O Aqua tem esse trauma porque ele viu isso claramente, então é um lance pesado. Ele viu com os próprios olhos a morte da Ai. Para piorar, ela não era só a mãe dele, ele tinha esse apego emocional, mas na vida passada era a mulher a quem ele amava. Então é muito mais pesado pra ele, onde até ele não querendo envolver a Ruby com nada disso, e acaba que tem uma pessoa que pode muito bem ajudar ele nisso, até alguém que entende um pouco dessa situação, porque teve muito ao lado do Aqua nesse momento, que foi basicamente o diretor daquele filme que o Aqua fez junto da Ai quando ele era criança, lá no começo do anime. O próprio Aqua acaba dormindo ali na casa dele, o próprio diretor acaba ficando até surpreso com Aqua logo ele ter uma namorada, mas já que ela tem essa relação de intimidade tão grande com ele, meio que já é hora dela saber um pouquinho do passado dele, onde ele mesmo conta, ele não dá muitos detalhes, mas deixa claro que há um tempo atrás ele se envolveu em um incidente extremamente terrível. Quando ele se lembra disso, ele acaba desse jeito. E não é a primeira vez que ele tem ali esses flashes, esse fantasma ali do passado dele vindo para ameaçar ele, dizendo que ele não pode ser feliz. Não é a primeira vez que ele passa por isso. E a própria Akane começa a ver esse tipo de coisa e entende claramente que o que ele está tendo é simplesmente transtorno de estresse pós-traumático. Mesmo que ele já tenha ido fazer aconselhamentos, psicólogos e tudo mais, ele ainda não superou isso. E é algo que a gente até via, pô, a chave para ele conseguir fazer uma atuação emocional é justamente a morte da Ai. Só que como que isso vai ser a chave se é o maior trauma da vida dele? É esse o problema. Como que ele vai atuar de uma forma mega emocional? É essa a grande dúvida e curiosidade que você fica no episódio, no fim do episódio, quando a própria Akane começa a deduzir umas coisas ou outras, enquanto o Aqua completamente em meio a todo esse pesadelo basicamente que ele vive, ele revivendo várias e várias vezes a cena em que a Ai morre, e é muito pesado, onde a gente vê até o fundo ele criancinha ali com sangue no rosto, o fantasma da vida dele passado ainda assombrando ele, como se ele ali meio que fosse o culpado de tudo isso. Ele se culpa muito por tudo isso, mesmo não tendo culpa alguma. Só que ele era na época só uma criança. Então é um trauma que, meu Deus, não tem como superar isso tão fácil. Então você realmente fica curioso para como é que vão resolver tudo isso. E a própria Akane ouve o Aqua falando aqui ali o nome da Ai enquanto ele tá dormindo, e ela começa a deduzir. A Ai é a idol a quem o Aqua e a Ruby também admiram pra caramba. Ela ali que morreu a 14 anos de idade, onde ela teve uma
pausa temporária na carreira dela. O Aqua e a Ruby, eles estão trabalhando na mesma produtora da AI. Ela liga os pontos com toda essa dedução, essa inteligência dela de detetive, e ela vai vendo aos poucos que no fim das contas o Aqua e a Ruby são filhos da AI. E quando ela descobre isso e tudo mais, ela mesmo lembra, por exemplo, do momento em que ela começou a encarnar ali a AI para ser o tipo de garota que o Aqua gosta. Ela mesmo lembra que falou, se por exemplo a AI tivesse um filho em segredo, o Aqua naquele momento ficou completamente em choque. E ela deduz isso muito bem, que ela teve não só um, na verdade 2 filhos em segredo. E aí ela começa a entender a morte misteriosa da AI, o sobrenome dela nunca foi revelado. O Aqua tem um passado um tanto quanto traumático durante a infância dele. Isso aconteceu principalmente depois que a Akana falou para ele conseguir interpretar emocionalmente. Ele, por exemplo, supor ali para emular o choro, como e se a tua mãe morresse. Ela começa a deduzir tudo isso. O momento que ela descobre o choque, porque o próprio Aqua, ele acorda e tal, vendo ela chorando e ela se sentindo culpada, ela pensando se fosse verdade tudo isso que ela acabou de deduzir, ela realmente vendo o quanto essa pessoa deve ter sofrido, o quanto ela não pôde ali contar pra ninguém o quão solitário e doloroso foi tudo isso. E ela mesmo vem e abraça ele, e é uma cena muito bonita. Ao mesmo tempo que, bom, eu shippo ainda mais esses dois. Desculpa, Kana, eu gosto pra caramba da Kana, mas a Akane, meu Deus, não tem competição. Essa temporada a personagem cresceu horrores. E ela mesmo falando com a Aqua que não importa o que aconteça, ela vai estar do lado dele, ela vai aguentar todas as dores dele ao lado dele. Então, meu Deus, é quase que uma declaração de amor, se tu parar pra pensar. E que pesado esse episódio. A gente começou ali a temporada com um tom, ó, já tinha sua seriedade por conta de todas as tretas e até polêmicas, mas não era nada tão pesado e tão absurdo como, por exemplo, a gente teve lá na primeira temporada, a morte da AI, ou a cena onde, por exemplo, a Akane tenta tirar a própria vida e tudo mais. Então foram cenas muito pesadas. E a gente tem outra, então caraca, fica realmente tipo, caramba, por que o episódio acaba logo agora? Eu quero ver o que acontece no próximo episódio. Realmente você fica com essa ansiedade absurda, realmente, mas a gente vai ter que esperar pra ver como é que a história vai prosseguir daqui pra frente, como é que o Aqua vai superar tudo isso, como é que a Akane vai ajudar ele, como é que ele vai atuar em meio a tudo isso. Você tipo, caramba, realmente aquele episódio que você fica, eu quero mais. E, meu Deus, esperar agora, é claro, pros próximos episódios, mas eu espero que tenham gostado pra caramba desse vídeo, que nossa, que episódio sensacional. Mas é claro que eu já venho me despedindo de todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixe um like, se inscrevam no canal e também, é claro, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu, e eu fui.